Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho num momento assim decisivo, um verdadeiro ponto de virada, que é o capítulo 13 do livro de Êxodo. Uhum. É aquele instante logo depois da saída do Egito, sabe? E para guiar nossa conversa, a gente está usando anotações de duas bíblias de estudo muito boas, a edição Holman e a nova Almeida atualizada. Duas fontes excelentes. E a nossa missão aqui, eu diria, é entender como esse capítulo funciona quase como um manual de instruções para um povo que acabou de nascer. Exato. Eles estão saindo de 400 anos de escravidão. O que se faz no dia seguinte? Pois é. E o texto parece focar em três coisas principais: uma regra sobre os filhos primogênitos, uma festa com pão bem específico e, por fim, o jeito, assim, totalmente inesperado que Deus escolhe para guiar eles pelo deserto. O capítulo já começa com uma pancada, né? A primeira ordem que eles recebem como um povo livre, Deus fala para Moisés: consagre-me todo o primogênito. Sim, direto. É bem direto. Todo primeiro filho, de gente e de bicho, agora pertence a Deus. Isso soa bem radical, não soa? Soa radical e é intencional. Para a gente entender o peso disso, a gente precisa voltar uma página, porque aconteceu na noite anterior. A 10ª praga. Exatamente. A 10ª praga. Enquanto o primogênito de cada família egípcia morreu, os de Israel foram poupados pelo sangue do cordeiro na porta. Então, essa consagração não é uma regra que surge do nada, sabe? Faz sentido. É uma resposta direta. É como se cada família ali estivesse dizendo: olha, a vida do nosso primeiro filho foi um presente, foi salva por Deus, então simbolicamente essa vida pertence a ele. É um memorial vivo daquela noite. Nossa, é a consequência direta do livramento. E uma das nossas fontes, a Roma, traz um detalhe cultural que eu achei incrível. A palavra hebraica para primogênito é Becor. Certo. E o Becor não era só o filho mais velho. Ele era o principal herdeiro, tipo o cara que recebia uma porção dupla da herança. O futuro da família. Isso. Então, quando Deus pede o primogênito, ele está pedindo o bem mais valioso da família. Exatamente. Isso eleva muito o significado do ato. E o texto detalha as regras de um jeito muito, muito simbólico. Se o primogênito fosse de um animal puro, como uma ovelha, ele era sacrificado. Ok. Mas se fosse de um animal impuro, um jumento, por exemplo, a família tinha duas opções. Ou o resgatava, oferecendo um cordeiro no lugar, Uma troca. uma troca, ou então tinha que quebrar o pescoço do jumento. Uau, que forte. Mas e com os filhos humanos? A família precisava fazer uma oferta para, vamos dizer, comprar de volta a vida do seu filho de Deus. E isso, logo de cara, já estabelece uma ideia teológica fundamental na história deles. Uma de resgate. A de resgate, de substituição. Uma vida é poupada através do preço pago por outra. Peraí, isso é genial. Então a lei não é só uma ordem de cima para baixo, é como se Deus estivesse embutindo um FAQ para as futuras gerações no próprio ritual? É exatamente isso. O texto diz isso, né? Quando seu filho te perguntar do futuro, o que é isso? Sim, é uma pedagogia brilhante. A lei já antecipa a curiosidade de uma criança. E a resposta preparada não é uma explicação teológica super complexa. É uma história. Uma história. Com mão forte, o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. O ritual vira a sala de aula. A obediência não é cega, sabe? Ela é uma ferramenta para contar a história de quem eles são e de onde vieram. A identidade do povo sendo forjada na memória. Perfeito. E essa ideia de memória como alicerce é o gancho perfeito para o segundo ponto, a festa dos pães asmos. Outra ordem que parece muito específica. 7 dias comendo pão sem fermento. E a regra é rígida, né? Super rígida. Nenhum fermento será visto com você em todo o seu território. Por que essa versão toda ao fermento? Bom, em outras partes da Bíblia, o fermento até é usado como símbolo de corrupção, de pecado. Certo, algo que se espalha. Isso. Mas o contexto aqui aponta para um significado muito mais prático, mais imediato. A pressa. A saída do Egito foi tão repentina, tão urgente, que não deu tempo de a massa do pão levedar, de crescer. Eles tiveram que assar o pão como estava. Ah, então comer aquele pão mais denso, sem fermento, era como reviver o gosto da fuga. Exato. É um memorial sensorial.
todo ano, por uma semana, eles não apenas lembram da pressa. Eles a sentem, eles a saboreiam, a comida se torna um veículo da memória. É um jeito de internalizar a história que um livro talvez não conseguiria, né? Total. E, de novo, o texto conecta essa festa à mesma história. Foi por isso que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. E lendo essa parte, uma frase me salta aos olhos. O texto diz que essa lei deve ser como um sinal na sua mão e por memorial entre os seus olhos. Essa parte sempre me confundiu um pouco. Algumas tradições judaicas levam isso bem literalmente, com os filactérios, né? Aquelas caixinhas com versículos. O texto aqui já aponta para isso ou a interpretação era mais metafórica? Essa é uma ótima pergunta, porque toca no coração da interpretação. A maioria dos estudiosos, olhando para o contexto da época, entende isso principalmente como uma metáfora muito poderosa. Certo. Pensa assim, o que você faz com as suas mãos? Você age, você trabalha. Interage com o mundo. Isso. E o que está entre os seus olhos? Sua mente, sua visão, seu foco. Então a ideia é que a lembrança do Êxodo, essa lei, deve guiar constantemente as suas ações, as mãos e a sua forma de pensar, a sua cosmovisão, o que está entre os olhos. Entendi. Então é para ser algo tão central na vida deles que deveria ser como se estivesse tatuado na pele e sempre diante do olhar. Exatamente. Não é só um ritual de uma semana, é um princípio de vida, as ações e os pensamentos moldados por essa memória da libertação. Ok. Então temos rituais que constroem a memória. Mas e a jornada em si? Eles finalmente saem do Egito, partem de um lugar chamado Sukkot. E é aí que a narrativa dá uma guinada que eu, sinceramente, não esperava. Sim, a escolha do caminho. Totalmente. A lógica diria para pegar a rota mais curta para a Terra Prometida, para Canaã, né? E essa rota existia, era a Via Maris, o caminho da terra dos filisteus, O caminho da costa. o mais rápido. O mais rápido. Mas o texto diz, explicitamente, Deus não os levou por esse caminho. E por que não, se era o mais perto, porque o desvio? O texto mesmo dá a resposta e ela revela uma psicologia divina, assim, fascinante. Deus pensa, se este povo enfrentar uma guerra logo de cara, eles vão se arrepender e querer voltar para o Egito. Nossa. E a guerra era certa. Os filisteus eram um povo guerreiro. Não iam deixar uma multidão passar por seu território sem lutar. E aí Deus olha para os israelitas e vê um povo com mentalidade de escravo, sem exército, sem treinamento. Traumatizado. Traumatizado, eles não estavam prontos para essa luta. Uau, isso muda tudo. Quer dizer, a gente pensa em Deus como onipotente, mas aqui ele está agindo quase como um pai cauteloso que sabe que o filho ainda não está pronto para atravessar a rua sozinho. É uma demonstração incrível de sabedoria e cuidado. Ele os protege da própria fragilidade. Exato. Deus não os joga num desafio que os quebraria. E, em vez disso, ele os guia pelo caminho mais longo, pelo deserto, ao sul. Uma rota mais difícil, em termos de sobrevivência, talvez, mas mais segura em termos militares. A liberdade era um processo, então. Era um processo de maturação e Deus estava gerenciando o ritmo desse processo. E a forma como ele gerencia isso é de cinema. Não é um mapa, não é uma placa. O guia era uma coluna de nuvem durante o dia. E uma coluna de fogo durante a noite. Como isso funcionava na prática? Imagina o impacto visual disso. Durante o dia, naquele calor escaldante do deserto, uma coluna de nuvem que não só apontava o caminho, mas provavelmente oferecia uma sombra imensa, um alívio. Um ar-condicionado gigante. Tipo isso. E à noite, quando o deserto fica frio e escuro, uma coluna de fogo que iluminava, aquecia e permitia que eles viajassem se fosse preciso. Era um GPS divino e um sistema de climatização tudo junto. Mas era mais do que isso, certo? Tinha um significado mais profundo. Com certeza. Era a manifestação visível e constante da presença de Deus com eles. Ele não estava distante num céu abstrato. Ele estava ali, caminhando com o povo 24 horas por dia. Que loucura. E as fontes que a gente usou ressaltam uma frase do texto que é muito poderosa. A coluna nunca se afastava do povo. A presença de Deus era a única constante naquela jornada totalmente imprevisível. É uma imagem muito forte.
E no meio dessa cena épica, a multidão, a nuvem, o fogo, o texto insere um detalhe que parece pequeno, mas que eu achei extremamente comovente. Moisés leva os ossos de José com eles. Sim, isso é o fio que conecta toda a história, não é um detalhe aleatório. Não mesmo. É o cumprimento de uma promessa de séculos. José, no seu leito de morte lá no Egito, fez seus descendentes jurarem que quando Deus finalmente os resgatasse, eles levariam seus ossos de volta para a terra prometida. Carregar os ossos de um ancestral por 40 anos no deserto. É o máximo do estamos nessa juntos, né? Conectando o passado distante com um futuro que eles só podiam imaginar. Totalmente. Carregar aqueles ossos era um ato de fé. Era um lembrete físico e constante de que a história deles não começou na escravidão. Verdade. Ela começou com promessas feitas a Abraão, a Isaque, a Jacó, a José. E aquela urna com os ossos era a prova de que Deus é fiel através das gerações. Um elo tangível entre o início da jornada no Egito e o fim prometido em Canaã. Ok, então vamos juntar as peças. Esse capítulo 13, ele é muito mais do que a logística da partida. Ele está construindo a identidade de um povo. Sim. Primeiro, com rituais de memória, a consagração, a festa, para que eles nunca se esqueçam quem são e quem os libertou. E segundo, revelando um Deus que não é só poderoso, mas é um guia pessoal, prático. Exato. Que protege seu povo até de si mesmo. Exato. Escolhendo a rota segura em vez da rota curta. É isso. A liberdade para ser de verdade precisava ser internalizada. E a internalização vem pela memória e pela experiência. Os rituais eram as âncoras da memória para que a gratidão não se perdesse nas dificuldades do deserto. E a jornada? E a jornada, guiada pela nuvem e pelo fogo, era a experiência diária da presença e do cuidado de Deus. Eles estavam aprendendo a ser livres e a confiar no seu libertador passo a passo. E tudo isso nos deixa com uma última coisa para pensar, né? O texto mostra um Deus que, de propósito, leva seu povo por um desvio, pelo caminho mais longo, para poupá-los de uma batalha para a qual não estavam prontos. Isso me faz pensar nas nossas próprias vidas, nas nossas jornadas. Quantas vezes um desvio que a gente não entende, um atraso que frustra, ou um caminho que parece mais difícil e mais longo, não é, na verdade, uma rota de proteção, uma forma de nos fazer contornar um obstáculo que, naquele momento, nos destruiria, mesmo que a gente não consiga ver o perigo que está logo à frente.